Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem importante na medicina veterinária: os cistos renais. É uma condição que muitas vezes chega de fininho e pode afetar bastante a vida dos nossos animais. E para a gente entender bem o impacto disso, primeiro vamos dar uma olhada nos cuidados que são essenciais em qualquer procedimento do sistema urogenital. Para começar, vamos partir de uma pergunta que é a base de tudo, né? O que de fato acontece quando os rins de um animal, que são, assim, os filtros vitais do corpo, começam a falhar? É daqui que tudo se desenrola. Então, qualquer cirurgia no sistema urogenital, não importa qual seja, exige uma preparação, sabe? Um preparo super cuidadoso para a gente ter a melhor chance de um bom resultado. Vamos lá, vamos ver isso na prática. Antes de qualquer bisturi, essa avaliação pré-operatória é lei. A gente começa com um hemograma para ter um panorama da saúde do bicho. Depois, o foco vai para a função renal. E aqui, o SDMA é um marcador super importante porque ele consegue dedulhar um problema renal bem no comecinho. Aí vem o exame de urina para caçar infecções ou cristais e, por fim, a estabilização. Ou seja, se o animal está desidratado, a gente corrige isso antes de qualquer coisa. E depois da cirurgia, o cuidado não para, muito pelo contrário. O controle da dor é um ponto-chave, e a gente geralmente usa opioides porque os anti-inflamatórios comuns podem forçar demais os rins. Ao mesmo tempo, ficamos de olho na função renal e na hidratação o tempo todo. E antibiótico? Só com muita cautela e se a gente tiver certeza de que tem uma infecção ali, para não causar o mais dano, né? E por que tanto cuidado? Porque os riscos existem. E uma complicação em especial, o chamado uroperitônio, é uma emergência seríssima. É quando a urina vaza para dentro do abdômen, uma situação que pode ser fatal. Bom, com esse cenário de cuidados em mente, agora sim a gente pode focar na condição principal de hoje. Dentre as várias doenças renais, tem uma que se destaca por ser meio silenciosa e muitas vezes hereditária. É isso aí. Nosso foco principal são os cistos renais, uma condição que tem um componente genético bem forte e que é super importante em algumas raças específicas. Tá, mas o que é exatamente um cisto renal? De forma bem simples, imagina uma bolinha cheia de líquido que se forma dentro do tecido do rim. Pode ser uma só ou várias delas. E aqui estão as características mais marcantes. Essa condição é super comum em gatos, principalmente nos da raça persa. E o grande problema é que ela é hereditária e progressiva. Isso quer dizer que os cistos vão crescendo com o tempo, ocupando o lugar do tecido saudável do rim, e isso, claro, leva à doença renal crônica. O diagnóstico quase sempre vem pelo ultrassom, que é a melhor ferramenta para visualizar esses cistos. Ok. E como a gente trata isso? Bom, depende muito da gravidade da situação. Em casos mais leves, o foco é no manejo clínico, um tratamento de suporte para ajudar a função renal que ainda resta. Agora, se um cisto cresce muito e começa a incomodar, a gente pode fazer uma drenagem para dar um alívio. Mas, em casos extremos, quando o rim já está tomado pelos cistos e não funciona mais, a única saída é a remoção cirúrgica, a nefrectomia. Mas claro, nem só de cistos vivem os problemas renais. Eles são uma preocupação grande, mas não são a única. Vamos dar uma olhada rápida em outras condições bem importantes também. Primeiro, a hidronefrose. Pensa num rim que está sendo inundado por dentro. É isso que acontece. A urina não consegue sair por causa de alguma obstrução e vai acumulando, acumulando, até começar a destruir o tecido renal. E nesse caso, o tempo é o nosso maior inimigo. A chave é descobrir e remover a obstrução o mais rápido possível para tentar salvar o rim. Se demorar muito, o dano pode ser irreversível e aí a única opção que resta é a remoção. Agora, se prepara para conhecer um invasor que parece coisa de filme de terror: o Dioctofrima renale. O nome popular dele? Verme gigante do rim. É exatamente isso que ele é. O mais triste aqui é que, na maioria das vezes, quando a gente descobre esse parasita, o rim já está completamente destruído. Não tem o que salvar. Por isso, a prevenção é tudo. E a prevenção é simples: não deixar os animais comerem peixe ou rã crus. Outra ameaça bem séria são as neoplasias, ou seja, os tumores renais. E, infelizmente, a grande maioria deles é maligna, com alto potencial de se espalhar para outras partes do corpo. O tratamento de escolha é a remoção cirúrgica do rim afetado. Mas, mesmo com a cirurgia, o prognóstico é sempre delicado, justamente por causa do risco de metástases. Então, a gente passou por cistos, bloqueios, parasitas, tumores. São problemas bem diferentes, né? Mas depois de ver tudo isso, qual é a grande lição que a gente pode tirar? No fim das contas, tudo se resume a isso aqui.
um diagnóstico preciso e principalmente precoce. Ele é o alicerce, a base de tudo. Sem ele, a gente não consegue construir um tratamento eficaz e não tem como esperar um bom resultado. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A tecnologia de diagnóstico e de cirurgia não para de avançar. Então, fica a pergunta: qual será a próxima fronteira? O que o futuro reserva para o tratamento das doenças renais nos nossos companheiros de quatro patas?